Como eu informei no início do programa de hoje, a gente recebe aqui no estúdio Rita Oliveira, jornalista, para falar sobre os bastidores do poder. Seja bem-vinda. Obrigada, Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar um pouco das eleições de 2026. Você também comunga dessa opinião que a turma adiantou demais essas tratativas ou foi no time certo, Rita? Eu acho que no time certo, né? Porque a gente já está há menos de um ano das eleições, né? Eu acho que na política começa realmente nesse período, das composições, as discussões, formação de chapa. Se não começar a conversar, fica para trás. Fica para trás, porque nesse momento todo mundo está conversando com todo mundo. Todos os pré-candidatos estão vendo, fazendo conta, usando máquina de calcular, entendeu? A maquininha lá para ver. Esse partido aqui eu tenho chances de me eleger, esse aqui faz quanto? Precisa de tantos votos aqui. Então, nesse momento, está todo mundo usando uma máquina de calcular e conversando com todo mundo. Não tenha dúvida disso. Pode não surgir, mas nos bastidores, sim. Porque eu estou no partido, mas se esse partido não tem chapa competitiva, eu vou ficar nele? Não, então eu tenho que conversar com outros para ver a chapa, para que em abril, né, início de abril, 4, abre a janela partidária, né? Sim. E aí eu vejo para quem tem partido. Para quem tem chapa competitiva. Mandato, né? A janela para quem tem mandato. Não, né? para quem tem mandato, trocar. Sim, e para quem não tem, também tem o prazo de filiação, né? Então é isso que eu estou dizendo. Para quem está no mandato, tem vários deputados que estão discutindo troca de partido. Né? Alguns, né? Sim. Estão discutindo. E quem não está esperando o momento, o prazo certo e conversando para ir para a filiação. Então, tem muito isso agora de composição, de conversas, mas, por exemplo, tem chapas proporcionais para deputado estadual de alguns partidos que a turma já se fechou. Por exemplo, tem muito partido... fechou, tem partidos que já fecharam. Então, tem muito partido que já tem a chapa montada. E que não há possibilidade nenhuma de ninguém entrar. Isso. Por exemplo, teve um pai de um pré-candidato a deputado estadual que ofereceu situações volumosas, digamos assim, financeiramente falando, para entrar, por exemplo, em uma chapa, em um partido aí, porque, segundo ele, o filho poderia se eleger, tinha grande chance de se eleger naquele partido. Então, esse momento é até mesmo de propostas, de conversas, de possibilidades, né, Rita? Isso. Por exemplo, a gente tem pelo menos dois deputados federais que podem mudar de partido. Né? A gente tem o Thiago Joaldo, que é do PP, né? Que vai para a reeleição, e o nome dele está cogitado para o governo, mas eu acredito que ele vai para a reeleição, então esse tem que definir para onde é que ele vai para o Podemos, segue os Amorim não, Valmir Francisquinha, ou ele vai para o PL, né? Então fica com Emília no PL, se Emília ficar, ninguém sabe, está uma incógnita aí, Emília. Eu sei de certeza que Valmir e o grupo dele já está praticamente no Podemos, né? Então tem o filho, né, de Valmir, que está deixando, vai mudar também, né? Ele não vai ficar no PL, né? O Ícaro vai para, provavelmente, o Podemos. Então tem 3, né? Eu falei 2, mas são 3 deputados federais já de malas prontas para ir para algum partido aí. Vamos comentar a respeito dessa fala do Márcio Macedo, porque Márcio disse, olha, com a minha saída dessa disputa do Senado, pavimentou a reeleição de Rogério Carvalho. Em outras palavras, Márcio quis dizer o seguinte, olha, na verdade, eu praticamente estou ajudando, assim, Rogério Carvalho desistindo em disputar o Senado. Você pensa também dessa mesma maneira ou... na verdade, já era um caminho natural de Márcio Macedo buscar a Câmara Federal? O Márcio era pré-candidato ao Senado. E isso foi um acordo da eleição passada, da tendência. Você sabe que o PT são várias tendências, né? Então, o Márcio é de uma tendência, apesar de Márcio estar na mesma tendência de Rogério, né? Que é a construir do Novo Brasil, mas eles são... divergentes, não são convergentes. Isso não é de agora, isso vem lá de trás, desde o governo Marcelo Deda. Não sei se você sabe, mas no governo Marcelo Deda já doente, teve a eleição do PT. Aquele PED, né? Eleição interna do PT. E aí, o Deda queria que Márcio fosse o candidato. E Rogério, a presidente do PT. E Rogério disse, não. Rogério não abriu mão. E Deda pediu, já doente, governador, já doente, pediu para Rogério abrir e apoiar Márcio.
Então, Deda não, Márcio não, o Rogério não aceitou e foi. Sim. E aí o que foi que aconteceu? Deda foi candidato na chapa de Márcio Macedo, foi candidato com Zé Eduardo Dutra, os dois já não estão mais com a gente aqui hoje, né? Ex-senador Zé Eduardo Dutra foram candidatos. Deda já doente, debilitado, mas para fortalecer. E mesmo assim, mesmo com o nome de Deda, Márcio perdeu a eleição interna, o PED do PT, e Rogério ganhou. E aí, o que foi que aconteceu? Jacques assumiu o governo, né, como vice de Marcelo Deda, teve a eleição, o Márcio foi reeleito, e aí o que foi que aconteceu? Todos os cargos que Márcio tinha, que o PT vinculado a Márcio tinha na administração, foi perdido, foi tirado por Rogério. Então, desde lá, eles vêm com essa briga. Desde aí. E Márcio ficou, ele e as pessoas vinculadas a ele no PT perderam os espaços no governo, né? E porque foram conversar com o Jacques, inclusive Jacques disse, não, vocês têm que conversar com o presidente do seu partido, porque o cargo é do partido, é do PT, é com o Rogério. E Rogério não deu espaço. E aí Márcio ficou fora e todo o pessoal dele, algumas pessoas vinculadas a ele migraram para Rogério, a exemplo de Silvio Santos, de Jefferson, que eram vinculados a Márcio, hoje estão com Rogério Carvalho. E aí, então, essa rixa, esse TTT dos dois vem desde o governo Marcelo Deda. E Márcio ficou absolutamente sem nada, sem nenhum espaço no governo. Até que Lula resolveu voltar ao governo, teve aquela campanha, lembra? As caravanas. Né? Ele foi o coordenador geral. Ele foi o coordenador, virou tesoureiro do PT. Sim. Depois Lula foi preso e Deda ficou, e Márcio ficou lá o tempo todo, né? Apoiando lá em Curitiba, né? Tal, aquele acampamento do lado, né? Bom dia, presidente, todo dia, aquela coisa. Então, vem daí, então essa rixa. E voltaram a se entender, entre aspas, na eleição passada, quando Rogério disputou o governo, aí foi feito um acordo. Rogério apoiaria Márcio para o Senado. Rogério agora apoiaria. Porque Rogério dava como certo a vitória dele. Né? Lembra que ele chegou ao segundo turno, né? Se Valmir não tivesse um mandato, não ficasse inelegível, Rogério chegaria com Valmir no segundo turno. Então quer dizer que o apoio de Márcio maciço, forte, a Rogério para governador em 2022 foi porque Rogério prometeu a Márcio que o candidato dele ao Senado agora seria Márcio. Seria Márcio. Não ele a reeleição. Não ele a reeleição. Entendeu? E aí, nesse caso, o Rogério não está cumprindo esse acordo. Não está cumprindo esse acordo. Então, por isso que Márcio insistiu que seria pré-candidato ao Senado, porque havia esse acordo. Mas, mais uma vez, Rogério não cumpriu. Rogério não foi eleito governador e aí foi para a reeleição. Vai para a reeleição, né, de senador. Então, Márcio trabalhou para isso, para que esse acordo fosse cumprido, mas não foi honrado. Mais uma vez, então, Rogério não se fortaleceu no PED, né? Rogério fez a grande maioria dos diretórios, foi eleito junto com João Daniel, com Ana Lúcia, né? E Márcio ficou isolado e não teve uma grande participação no PED, né? Então, assim, ele teve que realmente, né? Recuar, não seguir o Senado, até porque diziam assim, não comporta 2 senadores, né? O PT só precisa de um senador, não são 2. Então, Márcio, mais uma vez, teve que ceder e está tendo, com o apoio do presidente Lula, né? Eu acho que ele vai ter o apoio do presidente Lula para a Câmara Federal. Vai ser uma disputa boa dentro do PT. Vai ser uma disputa boa, porque tem João Daniel. Agora, a turma aqui em Sergipe, principalmente do PT, e mais alinhada a Rogério, usava o argumento dizendo o seguinte: olha, não pode ter 2 candidatos ao Senado, ter 2 candidatos do mesmo partido, né, do PT. Mas na Bahia essa discussão está muito forte. Por exemplo, na Bahia a chapa pode ser puro sangue, a chapa majoritária. Jerônimo para a reeleição e os 2 candidatos ao Senado do grupo pode ser Rui Costa e Jacques Wagner, porque Jacques Wagner, na verdade, é o candidato natural à reeleição. E eles teriam ali na chapa o Ângelo Coronel, né, que também é o senador de mandato, que vai para a reeleição junto com Wagner. Mas todas as pesquisas que colocam o nome de Rui Costa, ele aparece muito bem. Muito bem. Então,
a Nacional e também o PT da Bahia, que Rui Costa tem uma força muito forte dentro do partido no Estado, está justamente sustentando a candidatura dele no Senado. Então, Ângelo Coronel pode ser candidato ao Senado meio que avulso, apoiando a reeleição de Jerônimo, e o PT lançar os dois nomes, Jacques Wagner e Rui Costa. Aí seria uma briga de titãs aí, 3 nomes para disputar 2 vagas. E essa era a proposta de Márcio, os dois disputarem o Senado, Rogério e Márcio. Essa era a proposta, era o que Márcio estava tentando viabilizar. Sim. Mas ele não teve a maioria, não tem a maioria no diretório, né? Então, sim, não tem como seguir com esse caminho aí. Rita, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir licença aqui a você para falar sobre um assunto muito importante, que é a linha de suco 100% da Maratá. Meu amigo, você já conhece essa linha? Pois é, ela é 100% fruta, sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de suco 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e tem de laranja também, tá? Pensou em produtos de qualidade? Pensou o Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, Rita Oliveira, para falar sobre esses bastidores da política. Rita, saindo do PT, vindo justamente nessa discussão que parece que não tem respostas, ou tem respostas, alguns têm justamente algumas teorias, algumas opiniões, outros não, que é sobre essas múltiplas pré-candidaturas ao Senado no governo Fábio Mitidieri. Temos André Moura, que é o número 1 de Fábio, temos Alessandro Vieira e Edivaldo Nogueira, e o PT querendo se chegar. Como é que Fábio vai resolver essa equação aí de segundo grau, que é a mais complicada? Já está resolvido, Foca. Já está resolvido? A chapa já está formada. A chapa está formada? A chapa já está formada. Fábio Mitidieri, governador. Jefferson Andrade, vice-governador, o presidente da Assembleia. Primeiro senador, André Moura. Sim. Segundo senador, Alessandro Vieira. Não tem mais jeito. Veja, e como é que Fábio assim, vai resolver a vida de Edivaldo Nogueira? Edivaldo, eu venho dizendo isso. Edivaldo é o quê? O governador não tem nenhum compromisso com Edivaldo na chapa majoritária. Sim. Em 2026. O compromisso de Edivaldo, porque esse acordo da eleição agora, Foca, foi na eleição de 2022. Você lembra que o agrupamento governista tinha 5 candidatos? Sim. Inclusive o conselheiro Ulisses Andrade? Sim. O Ulisses Andrade retirou o nome dele em troca do apoio do filho Jefferson para, sendo reeleito deputado, ser presidente da Assembleia e seguindo seu vice. Isso foi lá atrás já. Sim. Seu vice-governador. Então, veja, Edivaldo e Fábio não têm compromisso nenhum para 26. O compromisso do governador com Edivaldo foi na eleição 2024. Então, eu vou apoiar o seu candidato a prefeito. E o governador promoveu até um racha no grupo para honrar o compromisso dele com Edivaldo. Então, veja, ninguém tem compromisso com ninguém, mas Edivaldo, na verdade, está livre para tocar uma candidatura avulsa? Se ele quiser, sim. Se ele quiser, sim. Mas ele é do agrupamento. E Fábio está livre justamente para assumir o compromisso que ele tem com o Alessandro e com o André. Com o André. Primeiro, veja, o compromisso do governador com Edivaldo foi em 2022 para apoiar o candidato dele, a sucessão dele. Sim. E o governador honrou isso, que foi Luiz Roberto. E tinham mais 2 querendo ser. A gente sabe, né? E que foram candidatos, né? Daniele Garcia e André Moura. E André, pronto. E acabou até acontecendo um racha né, que a gente já sabe, aqueles ataques a nível pessoal, familiar, sim, contra Iandra, né, contra a família de Iandra. Então, deixou sequelas, claro, sequelas terríveis, mágoas, um poço de mágoa. E o acordo, aí você vê, o governador chegou em 3º lugar na eleição de 2022. Né? No primeiro turno. No primeiro turno. Chegou em 3º. Aí Valmir ficou inelegível, foi para o 2º turno. E quem contribuiu muito com a eleição de Fábio em 2022, André Moura. André chegou e assumiu a coordenação. Eu digo isso do pastor. Fábio mesmo fazia campanha em cima do carro, dando adeus. Sim. André disse, não, você tem que ir para o chão, apertar a mão, abraçar o povo, tem que ir para o chão. Sim. E foi pesado, foi um tranco, tanto é que o governador não aguentou. Você veio numa quarta-feira,
4 dias antes da eleição, ele se hospitalizou. Ele parou a campanha, está lembrado? Sim. A eleição era domingo, quarta-feira, ele adoeceu e se internou, não fez mais campanha, porque foi pesado. André é um trator, é uma máquina. Ele dorme 3 horas por dia. Ele chega, pelo que eu sei, 3 horas. Outro que é trator também é Rogério. Ele chega 3 horas, 5 horas da manhã já está na rua de novo. Dorme 3 horas. Então, ele impressionante. Então, o governador sabe disso, da importância. Então, lá atrás, o governador na campanha afirmou que André seria o candidato dele a senador. Sim. Agora, Rita, veja, vou trazer uma outra provocação. E o PT nessa história toda? Como é que fica? Rogério Carvalho? Aí deixa eu dizer uma coisa, só para finalizar. Aí o que foi que aconteceu? Ficou em aberto a segunda vaga. Ano passado, conversando com o governador, a eleição. Aí, não, está fechado, André é meu candidato. Isso ano passado, em abril do ano passado ainda. André é o meu... E o segundo, vamos esperar a eleição. Ele disse para mim, vamos esperar a eleição. A eleição... Isso é porque, aí ele disse assim, não, porque tem Edivaldo e tem Márcio. Sim. Tipo assim, ele não disse isso, mas deixou subentendido. Se Edivaldo ganhar a prefeitura, Edivaldo se fortalece. Então, é um candidato forte ao prefeito. Ou ao Senado. Ao Senado. Né? E Márcio. Sim. Né? Se o PT viesse, tal. Mas não aconteceu nada disso. Edivaldo perdeu, né, a eleição. E aí, então, o governador não tinha nenhum compromisso com o segundo candidato ainda. Então, ficou aqui, Edivaldo. Aí, Alessandro veio para o lado de cá, né? E o que é que o governador tem? Gratidão a Alessandro. Ele diz isso assim a todo mundo. Alessandro, todas as emendas, todas as emendas parlamentar de Alessandro, todas elas, são em comum acordo com o governador. Vou botar, eu tenho tantos milhões aqui, vou botar para o governador, bote aqui na saúde, bote aqui, bote no município tal, tudo em comum acordo. Então, isso faz uma diferença absurda. O governador está sendo muito grato a Alessandro por essa parceria que ele veio. Então, já pessoas da cozinha do governador me asseguraram isso. Então, não tenho mais dúvida, a chapa é essa. Aí você está falando do PT, sim, o PT pode vir. É ótimo que o governador vai querer, ótimo. O apoio de Lula, por exemplo. O apoio de Lula, óbvio. O governador, né? Lula tem 65% de aprovação em Sergipe. Entendeu? Então, claro que vai querer. É aquela história, apoio não se nega, não se rejeita, né? Agora, você vai com candidatura, o PT vai estar na coligação, agora não vai estar na chapa oficial. Você vai ser candidato. O próprio candidato avulso. Avulso. Como Edivaldo pode ser. Sim. Pode ser. E Edivaldo disse que não vê problema nenhum, disse inclusive a mim, que não vê problema nenhum de ter Rogério candidato a senador, o PT vindo para cá. Então, vamos ser candidato. O PT, por exemplo, não lança um candidato ao governo. Ao governo, compõe a chapa majoritária, compõe a coligação, a chapa majoritária não, compõe a coligação, sim. PT lá, pronto, vai estar no palanque, pode estar no palanque. Agora, o candidato oficial do governador na chapa serão André, primeiro, sim. Alessandro, segundo. Já está fechado, não tem mais o que discutir. Então, Fábio pode ter 4 candidatos ao Senado apoiando ele, a candidatura dele. Pode ter, se os dois quiserem, né? Pelo que a gente sabe, André, o PT quer, Rogério quer, porque o PT depende da reunião com o Lula, né? Porque eles vão ter uma reunião com o Lula agora, próxima semana. Vai ter essa conversa. Nas próximas semanas, não sei quando. Disse depois da COP, né? Da COP. Porque Lula está envolvido lá, isso que a reunião vai ocorrer depois da COP. Então, não tem, e isso pode acontecer, pode. A gente estava conversando no intervalo aqui, lembra lá de Deda candidata a governador, 2 senadores oficiais, Valadares, né? Sim. E Eduardo Amorim, e Albano foi o terceiro. E apoiou o Deda. Oficial, e apoiou o Deda. Foi o terceiro oficial, então pode acontecer. Sim. Tranquilamente, agora não na chapa oficial. Naquela história, naquela eleição de 2010... o resultado da eleição foi que Albano ficou pelo caminho, perdeu a eleição, e Valadares e Eduardo Amorim ganharam, né? Ganharam a eleição, isso. Complicado. Ô Rita, a disputa de deputado federal vai ser uma das mais disputadas da história de Sergipe, na sua avaliação? Vai ser acirrado o negócio? Vai ser, mas eu já digo que tem hoje já praticamente uns 3 já reeleitos e os outros brigando aí.
Eu enxergo dessa forma. Os 3 reeleitos. Eu acho que tem uns 3 já garantidos na reeleição. Vamos aqui dar nome aos bois. A probabilidade de reeleição desses 3 nomes. Quais são os 3 nomes que você acha que tem mais força, né, de ter mais um mandato de deputado? Iandra Moura. Certo. Fábio Reis. Sim. Eu vejo esses 2, assim, tranquilamente reeleitos. E o terceiro nome? Aí o terceiro tá aí, né? Tem Ícaro de Valmir. Vai depender do partido, da formação da chapa, né? Da chapa. Mas eles estão, provavelmente, sim, Tiago de Joaldo e Ícaro vão estar no mesmo partido. Sim. Né? Então, esse partido elege no mínimo um. Sim. Né? Com essa chapa de Ícaro e Tiago de Joaldo, pelo menos um está eleito. E quem sabe Ricardo Marques lá, né? Exatamente. E tem Ricardo Marques. Como é que a senhora observa essa briga de Emília Corrêa com o Ricardo? Quem é que sai mais perdendo? Quem é que está certo? Quem é que está errado? Ou todo mundo está errado nessa história aí? Hein, Rita? Veja, foi surpresa e não foi, né? Porque, assim, quem conhece a Emília sabe da dificuldade, né? Ela, vereadora de Aracaju, com o Ricardo, tenho um colega vereador, um amigo vereador, que disse assim, na Câmara, quando Emília era prefeita, a única pessoa que ela tinha uma boa relação era o Ricardo. A única. Os outros, ninguém gostava dela, ninguém se entendia com ela. Dito por um vereador para mim. Sim. Entendeu? Ninguém gosta dele. Conversa, pronto. E durou só 9 meses, né? A boa relação, né? Dos 2, né? Mas veja, no ponto de vista administrativo, é mais do que claro que eles se romperam. Estão rompidos. Mas no ponto de vista político, esse cristal realmente foi quebrado? Eu acho que o cristal quebrou e o cristal, quando quebra, não tem como consertar, não tem como colar, né? Porque é uma coisa muito delicada, né? Mas também eu digo uma coisa, em política tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Sim. Você acha que não acompanhou ainda pela sua idade, mas lá atrás, eu, editora política da Gazeta de Sergipe, fomos chamados para uma coletiva do Palácio, e chegar o bando do governador, e quando a gente chegou lá, era o bando para anunciar o apoio de Jackson Barreto. Algo improvável. Improvável. Eu lembro disso. Eu vim morar aqui em Aracaju com 14 anos, cresci ouvindo Jackson dizer, é preciso combater a rede Cabaú de rádio, que era... Albano. A rede Cabaú de rádio e a rede Cambaú, era a oligarquia da cana, sim, né? Porque os mineiros, né? E a rede Cabaú de rádio, que era toda a Jackson falava isso. Jackson era só Albano, e Albano para lá, pintava Albano tudo, sabe? Sim. E de repente, do nada, o opositor anuncia Albano, sim, com Jackson na chapa do senador. Candidato e a população não aceitou, né? Jackson perdeu. Ele não foi eleito senador. Maria do Carmo ganha aquela eleição. Maria do Carmo ganhou a eleição. Verdade. Então a população não... Rita, como é que acompanha lá, como é que acessa o RO Acontece? roacontece.com.br. Então acesse aí, ó, roacontece.com.br, informações dos bastidores da política, e tem o Instagram também da Rita Oliveira. Você segue aqui, ó, @jornalista_Rita Oliveira